Então, esse comentário panorâmico do livro do profeta Naum, ele vai ser dado em 2 domingos. O pastor disse, fique à vontade, mas eu tenho a noção de que 3 capítulos não tem necessidade da gente esticar muito o conteúdo. E o conteúdo vai ser tranquilamente trabalhado hoje e domingo que vem, para que assim depois outra pessoa já possa dar prosseguimento aos nossos estudos. E um primeiro ponto que nós vamos trabalhar é quem é o autor. Há algumas questões acerca de Naum que são bem interessantes. Se você pode abrir sua Bíblia em Naum, capítulo 1, versículo 1. E é muito interessante o que o versículo 1 diz para a gente a respeito da origem de Naum. Diz assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. E aí você não tem uma definição muito bem a respeito de que cidade é essa. Onde ficaria Elcos, que é a cidade de origem de Naum. A autoria não há nenhuma controvérsia, a autoria do profeta Naum, e Naum significa conforto. Há quem fale que Naum seria uma forma diminuta de Neemias, seria um nome mais completo. Neemias significa Yahvé é conforto, ou Yahvé conforta. Então, sendo assim, Naum ficaria apenas com o conforto. E dá para entender por que Deus entrega a mensagem que entrega a Naum pelo seu próprio nome. A mensagem de Naum não é somente de desagravo, como é a mensagem de Amós em certa parte, mas também é uma mensagem de conforto para o povo de Deus. Quando você observa Amós, você também viu que não somente existia um juízo contra várias nações, mas existia também a certeza que o povo de Deus seria preservado, apesar das consequências dos seus pecados. Então Deus ele pune os ímpios para a sua destruição e pune o seu povo não para a sua destruição, mas para a sua restauração. Isso fica muito bem claro em todos os profetas. E Naum vai ser um desses. Naum não vamos ver essa questão propriamente dita do povo de Deus sendo julgado pelos seus desvios, pelo seu desalinho no caminhar, mas vai haver uma punição de uma nação ímpia que se levanta contra o povo de Deus, e Naum chega para sentenciar, como diz o versículo 1, uma sentença contra Nínive. Isso aí é a primeira coisa, né? Oriunda de uma visão que Naum tem de Deus. Então a gente já percebe isso só no primeiro versículo. É uma sentença, então vai haver um julgamento. Julgamento de quem? De Nínive. Por quem? Por Deus. Quem dá a sentença? Naum. Como ele recebe essa sentença? Através de uma visão. Então tudo isso a gente já tem informação só no primeiro versículo. E como eu falei da questão da cidade de origem, há muito pouca informação sobre ela, mas como a cidade de Cafarnaum, então muitos historiadores colocam como Cafarnaum sendo uma possível localização de Elcos, ou seja, seria uma cidade vizinha, porque Cafarnaum seria a cidade de Naum, na linguagem hebraica. A atividade profética de Naum, ela é praticamente toda desenvolvida em Judá. Então eu não trouxe o reino dividido, porque a gente já viu umas 500 vezes, então não precisa, você já decorou aquela imagem do reino dividido, né? De Judá e de Jerusalém, você já sabe qual a divisão, e a parte que não vai ser mais prolífico no seu trabalho vai ser a parte de Judá. A data é um pouco extensa, 663 a 612, mas é isso mesmo, e a gente vai ver por que é uma data tão extensa, apesar que eu vou dizer uma data própria para a visão dele, uma data específica. Mas durante esse tempo de 663 a 612 a.C., ocorreu a primeira grande crise do reinado de Manassés de Judá, certo? Então
antes que Naum falasse qualquer coisa a respeito de Nínive, já Jonas tinha predito a sua destruição. A gente lembra, não viu ainda aqui na escola dominical, mas todo mundo lembra da história de Jonas, que foi comissionado por Deus para pregar aos ninivitas e ele não queria. Não só não queria, como não quis e não foi no primeiro momento. Ele pega lá o seu barquinho para Tarsis e aí Deus faz com que tudo caminhe do jeito que ele determina. A maior prova para mim, talvez, de que os planos de Deus não podem ser frustrados é essa, que o homem chega a desviar o seu caminho, mas Deus diz: venha cá, você vai para onde eu quero. E aí ele vai lá para Nínive. E é interessante que Jonas, vocês vão ver isso com quem for comentar, Jonas talvez seja o único missionário da Bíblia que não quer a salvação do povo que ele vai falar. Ele diz: olha, eu vou até pregar, mas eu não quero que ninguém se salve, eu quero que todo mundo lá seja perdido. E isso é uma coisa bem contraditória, porque todo mundo que sai para pregar quer ver almas se render aos pés do Senhor e ora para que Deus dê quantas almas mais forem possíveis, né? Quando você tem um auditório de 200 pessoas, você quer que, se as 200 forem descrentes, as 200 cheguem chorando, confessando seus pecados e dizendo: só o Senhor é Deus. Mas não foi isso que Jonas fez. Mas Jonas, ele tinha predito no capítulo 3 do seu livro, no versículo 4, a destruição de Nínive. Eu queria que a gente desse uma olhada lá em Jonas, antes da gente entrar propriamente dito nesse texto de Naum. Então, Jonas 3 e o versículo é o 4. A gente vai ver o que Jonas vai dizer a respeito de Nínive. Eu vou colocar do 1 até o 4 para a gente entender bem o contexto. Que antes de Naum, Jonas já havia falado um pouquinho sobre isso. Então ele diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Veja só o que acontece. Jonas sai, segunda vez que Deus fala com ele. A primeira, ele tinha feito o ouvido do mercador, mas com Deus a gente não escapa, né? Não só do seu juízo, mas também dos seus planos para a nossa vida, sejam eles bons ou aparentemente maus. E Jonas vai lá para a cidade. Eu acho bem interessante, porque ele diz assim, que eram 3 dias para percorrer a cidade. Eu já fui numa cidade aqui na Paraíba, que você percorre ela talvez em um dia. Eu gastei 4, mas porque a gente fez um trabalho de ir casa em casa. Foram 880 casas, uma cidade chamada Algodão de Jandaíra. Na época, em 2013, tinha 2.500 habitantes, e era interessante que parece que a densidade demográfica e a questão de natalidade lá era tão fraca que eles colocavam no muro assim, da escola: bem-vindo ao Algodão de Jandaíra, cidade com 2.532 habitantes. Eu acho que aquela pintura já fazia um certo tempo, né? Já estava bem manchada. E interessante que realmente para percorrer uma cidade dessa, levando uma mensagem, você não precisava de tanto tempo assim. É aquele tipo de cidade que você tem uma rua principal, uma igreja católica lá no final daquela rua principal, o açude quase seco e umas 3 ou 4 ruas transversais e um loteamento muito distante que já é na zona rural. Mas Jonas, ele não percorreu simplesmente 3 dias. Ele disse: olha, depois desse tempo, ele falou: ainda vai haver 40 dias e Nínive vai ser subvertida, ou seja, destruída, colocada abaixo. Imagine que você passar 40 dias num local onde não tem muita coisa para se ver, ou não tem muito o que percorrer, seria uma atividade monótona. Mas aqui a gente percebe que ele está indo segundo a palavra de Deus. Então, precisava que ele espalhasse essa palavra a cada habitante de Nínive. E interessante que essa é a pregação, digamos
assim, evangelística dele. Olha, vocês têm 40 dias. É mais ou menos um livro que eu li há muito tempo, bem antes do seminário, que dizia assim, era 30 dias para viver, um mês para viver. Aí você tinha 30 mensagens, que era para você passar o mês refletindo. Espero que a gente não precise de 30, 40 ou 60 dias para viver, que a gente viva sem isso. Porque aqui os 40 dias que eles tinham para viver não eram de bonança, não eram de tranquilidade, era preparação para a destruição da cidade, que estava sendo predita por Jonas e seria confirmada mais à frente por Naum. Então, voltando lá para Naum, o que a gente tem de contexto, né, da cidade de Nínive, que é a grande alvo dessa mensagem. Senaqueribe havia colocado Nínive como capital do Império Assírio, um tempo antes, né? E isso vai se provar de uma maneira muito destacada, esse período de Senaqueribe colocando a cidade de Nínive como capital do Império Assírio, e todo esse período que a gente citou, de 663 a 612, como sendo o período de Naum, quando ele cita depois a captura de Tebas, que era a antiga capital egípcia. E fora isso, também o Império Assírio vai passar por duas grandes crises nessa época. A primeira grande crise é de 652 a 648 e a outra de 642 a 638. Então entra justamente dentro desse espaço de 663 a 612. Agora a data mais provável, específica, para a fala de Naum é de 650. Ou seja, seria exatamente durante a primeira grande crise, como eu tinha falado anteriormente, durante o reinado de Manassés de Judá. E isso aqui eu já passei. Aí vem os dois propósitos, basicamente, da sentença trazida por Naum. O primeiro é conforto para Judá e a sentença contra Nínive. E aí a gente vai ver algo que eu chamo muita atenção, é a essência de Deus. Às vezes a gente observa pessoas dizendo, no Antigo Testamento Deus é um Deus de ira, no Novo Testamento é Deus de amor, antigamente era lei, agora é graça. Aí a gente vê pessoas dividindo Deus e tentando colocá-lo dentro de uma caixinha. Isso não existe. Deus é ira e é amor. Deus é lei, Ele fez a lei e é graça. Ele dispensa sua graça a todos, mesmo aqueles que não se colocam diante do seu senhorio, mas até essa graça dele comum atinge a essas pessoas. É por isso que não está chovendo para a gente, não está chovendo para ninguém, né? Não existe um tratamento diferente de Deus para conosco nesse sentido, né? Se chove para a gente, chove para o ímpio, se seca para ele, seca para a gente também. E na nossa introdução, observar que Nínive era uma cidade metropolitana, de grande porte, mas de atitudes e intentos maus. Não adianta você ter uma cidade com grande poderio financeiro, com influência dentro do seu país e dentro da sua região, se ela não tiver, junto com tudo isso, atitudes que sejam realmente boas, que glorificam a Deus. Então, só por essa questão de ter atitudes e intentos maus, Nínive já seria alvo da punição de Deus. E não interessa a questão do porte, porque a gente já viu aqui em algumas exposições, inclusive no aniversário da igreja, quando o pastor falando da Laodiceia, que era uma cidade rica, abastada, influente, grande, miserável, né, diante dos olhos de Deus. Nínive era mais ou menos isso, só que mesmo assim tinha a misericórdia de Deus, porque se não fosse misericórdia, Deus mandava ninguém lá para pregar. Então, nisso a gente percebe que Deus, apesar de desagradado e sem prazer nas atitudes de Nínive, ainda se preocupava com quem possivelmente estivesse por lá, que fosse seu filho. Então, tendo sido impiedosa para com o povo de Deus e realizado suas conquistas de maneira por vezes inescrupulosa, se torna mais um exemplo de nação ímpia sendo julgada por Deus por seus vis pecados. Então, uma coisa que a gente percebe é que Deus ele preserva o povo da sua aliança durante toda a história. Porém, todos os que se levantam contra o povo da aliança são abatidos por Deus, são alvo da sua ira. E qualquer ato de rebeldia é castigado por Deus.
E aí a gente percebe nessa questão de atos de rebeldia, tanto do seu povo quanto do povo de fora, Deus vai chamar a responsabilidade e vai dizer: olha, vocês têm que se converter desses maus caminhos que vocês estão trilhando. E aí no capítulo 1, nós temos no versículo 2, agora entrando de forma mais expositiva no texto, e eu vou fazer questão de ir versículo a versículo, nós temos algo bem interessante, que é um Deus zeloso. No versículo 2, na parte A, diz assim: o Senhor é Deus zeloso. Mas se você observar bem direitinho, aqui eu vou ter que fazer um pouco do que eu faço nas minhas aulas, que é meio que uma análise sintática da coisa, né? Então nós temos aqui uma oração que apresenta um sujeito. O sujeito é o Senhor. Nós temos um verbo de ligação que vai preceder um predicativo do sujeito, uma característica. Então nós temos o Senhor ele é o quê? Deus zeloso. Deus zeloso é a característica dele, certo? Mas aí a oração não termina aí. Há um segundo complemento: ele é Deus zeloso, mas ele é vingador. Está aí também, versículo 2, parte B. Então, disso daí a gente precisa tirar, tá? O Senhor é Deus zeloso e vingador. Zela o quê? Ou zela quem? Vingador de quem ou contra quem? Seria mais ou menos essa a visão. Então, o Senhor, ele é Deus zeloso da sua santidade, em primeiro lugar. Deus zela pela sua santidade. Tudo que fere a santidade de Deus é também alvo da sua ira, da sua indignação. E são duas palavras que vão aparecer bastante. Deus está irado contra Nínive, Deus está indignado com as suas atitudes para com o seu povo. Segundo, Deus ele é zeloso para com o seu próprio povo, o povo que ele escolheu, o povo que ele amou desde antes da fundação do mundo. Deus ele é zeloso pela sua palavra, e há um texto que diz: Deus vela para com a sua palavra para a cumprir. Não há nada que ele diga que ele não faça, e não há nada que ele faça que seja imperfeito. E também ele é zeloso pelo seu caráter. Então nós vemos que Deus ele é zeloso por todas essas razões, mas o mesmo texto, a mesma oração, o mesmo período vai dizer que ele é vingador e cheio de ira. Como é que eu posso observar um Deus que ao mesmo tempo é zeloso, uma característica boa, e ele é vingador e cheio de ira, uma característica para nós negativa? Ele é vingativo e ele é cheio de ira contra quem? Contra os seus inimigos. E Nínive aqui é inimigo do Senhor. Aquele que não é amigo se torna inimigo da cruz de Cristo. É assim esse povo é visto. Ele tem a sua vingança e a sua indignação reservada para os seus adversários. Mas aí nós vamos para o versículo 3, e aqui vemos outro atributo de Deus. Deus é longânimo. E longanimidade é aquela característica da grande paciência, do longo ânimo. E aí o versículo 3 diz: o Senhor é tardio em irar-se. Nessa parte que nós temos o Senhor é tardio em irar-se, nós não percebemos de forma alguma um Deus passivo. Deus ele é extremamente ativo na sua vingança e ativo na sua ira, porém ele é tardio em irar-se, o que representa que Nínive fez muitas e muitas coisas para gerar a ira de Deus. Não foi uma atitude apenas, não foi um desvio apenas. E aí eu me lembro muito do que ele dizia para as nações, as 6 nações que são citadas em Amós capítulo 1 até o 2, versículo 3, quando ele diz: por 3 ou 4 transgressões não me esquecerei do que vocês fizeram. Então não foram 3 ou 4, foram muitas, muitas mesmo, porque Deus é tardio em irar-se. É mais ou menos aquele tipo de pessoa que um dia eu já fui, que você começa a apurrinhar várias e várias vezes, e a pessoa diz: tudo bem, está tranquilo, e você continua enchendo o saco dela, e ela diz: não tem problema, está tranquilo, a minha paciência é de Jó. Mas aí Jó já se foi, e aí você continua aperreando ela até que ela exploda. Ela foi tardia em irar-se, mas chegou o limite.
então também chega ao limite de Deus. Há um limite que é o limite da sua santidade. A partir do momento que ele se sente ferido na sua santidade, o seu povo é tocado, obviamente, ele não vai se fingir de passivo, que é uma coisa que ele não é. Então o Senhor é tardio e irá-se, e aí vem a nossa adversativa: mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Ou seja, está aqui, Deus pune o culpado, no versículo 3, parte B. Ele tem piedade e misericórdia daqueles que erram o alvo. Ele quer que eles acertem, que cheguem ao conhecimento da verdade e andem na verdade. Para isso que o homem foi criado, para andar na verdade, seguir na verdade, na palavra, porque só dessa forma ele glorifica a Deus. E aí a gente chega à conclusão de Westminster. Mas aquele que é reincidente, aquele que é um pecador quanto mais, ele não vai fechar os seus olhos e dizer: tudo bem, meu filho, eu vou aqui deixar você sem nenhuma consequência dos seus erros, está perdoado e limpo, virou réu primário. Não, isso é o que a gente faz. Muitas vezes o cara sai com réu primário, nada aconteceu, você assina aqui, vai embora. Não, aqui nós temos que Deus pune o culpado, por mais que perdoe o seu pecado. Isso a gente vê em outros textos também da Bíblia. Nós temos uma nação que ela pode sim ser perdoada, mas o pecado que ela cometeu vai se voltar contra ela em forma de ira de Deus e indignação de Deus. Isso ela não escapa de forma alguma. E o versículo 4 mostra para a gente um Deus poderoso, que diz assim: ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Então nós percebemos que ele tem poder sobre tudo e sobre todos, controla a vida dos seus, controla a vida dos que não são seus, do seu povo, que são seus, são suas criaturas, mas não são do seu povo escolhido. Controla as forças da terra e a natureza toda, porque ele criou e sustenta tudo isso. Por isso que ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Interessante que ele cita aqui Bazã. Bazã também é citado lá em Amós, então é impossível não voltar para lá. Amós cita as vacas de Bazã quando fala das mulheres que se adornam de forma meio que inconsequente e incontrolada, e tem vaidade por se apresentarem dessa maneira. Então ele chama ela de vacas de Bazã, que também era algo que eles tinham uma infindável orgulho por terem o gado que tinham. E Bazã, ele está falando dos montes de Bazã, do Monte Carmelo, que a gente lembra do Monte Carmelo quando olha para a história de Elias e os profetas de Baal do Monte Carmelo. Então são locais específicos, estratégicos e especiais na história bíblica, onde Deus se fez presente, se fez ouvir e se fez respeitar. Quando a gente olha para a história de Elias, vê que os profetas de Baal, sendo 450, achavam que seriam mais numerosos do que ele, mas ele com Deus sozinho foi realmente maioria. E a gente percebe que por mais que eles se importassem, gritassem, fizessem o que fosse, Baal não respondeu. E naquele monte, com um representante apenas, Deus se fez ouvir e desceu fogo do céu e lambeu até a água que estava no córrego, coisa que hoje a gente não acha possível acontecer, mas aconteceria se a gente tivesse o pingo de fé que Elias teve, né? E se fosse necessário ainda que Deus se mostrasse para esse povo. Hoje não existe mais essa necessidade de Deus se mostrar com tantas figuras como a coluna de fogo, ou a nuvem, ou mesmo o fogo lambendo o altar. Por quê? Porque ele já provou por A mais B que é Deus, e quem não crê nele, infelizmente, vai para aquele local que a gente não quer ir. Então, no versículo 4, a gente percebe isso. Ele tem a condição, a força de repreender o mar, e isso a gente pode remeter lá à abertura do mar para o povo passar, o mar morto. Ele também faz o mar secar, se assim ele quiser, mingua todos os rios, desfalece os montes e a flor do Líbano se murcha. Ou seja, ele pode fazer com que tudo que está muito bem organizado se torne um caos, mas tudo dentro do controle dele.
Então isso não quer dizer que ele destruiu por destruir. Não, ele tem o poder de reconstruir tudo de uma forma nova, de uma forma renovada, de uma forma santa, do jeito que não está sendo. Isso ele não faz simplesmente com as forças da terra e da natureza, ou com o que a gente pode ver, mas isso ele faz com nossas vidas também. Tem certos momentos da vida que você acha que está tudo muito bem organizado, eu tenho tudo planejado nos mínimos detalhes, mas você esquece de uma coisa muito básica. Talvez você, humanamente falando, está bem planejado, mas não está dentro dos planos de Deus. Então, duas coisas acontecem bem legais. Uma, seus planos são frustrados para que os de Deus sejam prevalecentes na sua vida. Segundo, se você resiste, Deus te quebra para que você possa maleavelmente ser moldado por Ele. Então, nessas duas questões a gente percebe também como Deus controla tudo e todos. Ainda no capítulo 1, nós vamos perceber no versículo 5 a ira e a indignação de Deus quando ele diz: os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Então a gente percebe o seguinte: e a ira e a indignação de Deus, por mais que ainda não tenha sido sentida aqui por este povo, mas só a ideia de que provavelmente vai vir e não vai demorar tanto, já faz com que tudo saia do seu lugar, tudo se desestabilize. É uma expressão que nós usamos popularmente, é: não vai ficar pedra sobre pedra. E a gente percebe isso quando os montes tremem perante ele. Em muitos dos profetas que nós temos estudado, essa expressão é citada: os montes tremem. Quando diz os montes tremem, é porque você pode ter o território mais bem fortalecido e o rei mais poderoso. Tudo treme quando o Senhor desce com sua ira e indignação. A terra se levanta diante dele, o mundo e todos os que nele habitam. E aí o versículo 6 mostra a certeza do juízo de Deus, quando diz: quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? É certo que vai vir, é certo que ninguém tem condição de se sustentar. É certo que quando a ira de Deus desce, somente o Filho de Deus, que é Deus, tem condição de refrear um pouco os efeitos dessa ira. E a gente percebe que, por mais que outras pessoas tenham passado pelo mesmo que Jesus passou, no sentido da crucificação, não no sentido do que ele passou mesmo, todavia a cruz, toda a dor do Calvário, não, mas várias pessoas foram crucificadas, mas nenhuma recebeu a ira de Deus como ele recebeu. Por isso que ainda suportavam algumas horas, alguma coisa a mais do que ele suportou. Tanto é que muitos, para serem talvez aliviados desse sofrimento que seria muito longo, tinham seus ossos quebrados, morriam por asfixia rapidamente depois disso aí. Mas a profecia dizia que Jesus não teria seus ossos quebrados, ele teve que ir até alguma gota de sangue. Então só ele para ter essa resistência, mas o juízo de Deus é certo e não há quem o suporte. Isso aqui é aquilo que a gente aprendeu há muito e muito tempo, chamado de pergunta retórica. Você sabe que a resposta aqui é não. É obviamente, né? Quem pode suportar a sua indignação? Ninguém. Ninguém suporta. Quem subsistirá diante do furor da sua ira? Ninguém. Ninguém e nada, porque Nínive vai ser destruída, já diria Jonas, e agora está dizendo não. Aí vem o versículo 7, que mostra um Deus bom e misericordioso. E é interessante que parece que nós aqui estamos fazendo um intervalo do texto. Peraí, está falando de uma sentença contra Nínive, está falando agora quem é que vai subsistir diante do furor da sua ira? A sua cólera será derramada como fogo, as rochas são por ele demolidas. Tudo isso está sendo dito e agora ele vai parar para mostrar misericórdia. Mas não é intervalo. Eu até tinha colocado o nome de intervalo, mas eu creio que não há intervalo, porque Deus não tem intervalo em suas características. Ele não para de ser irado para agora ser amoroso. Peraí, eu vou esquecer um pouco dessa minha característica, eu vou respirar aqui 3 minutinhos e eu vou agora dizer uma sentença de misericórdia. Não existe isso.
Ele ao mesmo tempo que está determinando a ira para Nínive, ele está determinando misericórdia para os seus. É isso que ele diz no versículo 7, que diz: o Senhor é bom. Peraí, o Senhor é bom depois de tudo isso? Ele vai destruir tudo e ele ainda é bom? Ele é bom para os seus, para os que confiam no seu nome, para os que conhecem ele e ele os conhece. E aí diz: ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Será possível que em Nínive não havia ninguém que tivesse crença no nome do Senhor? Acho que tinha, né? Tinha com certeza. Mas será que no Brasil não tem ninguém que crê no nome do Senhor? Claro que tem. Será que nos países mais complicados de corrupção, de matança, de domínio de pessoas vis e mais, não tem ninguém que ouça o nome do Senhor e se renda perante ele? Claro que tem. E é por isso que o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia, porque quando vier a ira dele, vai vir sem escolher. Nessa casa aqui as pedras não vão bater, talvez bata, mas vai ser preservado. Por quê? Porque é meu. Nesse sentido, a gente percebe que muitas coisas desagradáveis acontecem nas nossas nações, aqui no Brasil, perto do Brasil, coisas que são desestabilizadas politicamente, economicamente, espiritualmente. Há muito desajuste quando a gente olha para o homem fazendo aquilo que dá na telha. Mas o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia, e o seu povo não será desestabilizado. É isso que a gente percebe no versículo 7. Ele conhece os que nele se refugiam, ele sabe quem é seu e quem não é. Às vezes a gente diz assim, talvez, aquele povo não tem nada de Deus, ou aquele povo não é do povo escolhido de Deus, porque tem uma ou outra característica que eu julgo que não é condizente com a palavra de Deus, mas talvez seja. Eu sou de Deus, eu tenho convicção de que Ele me escolheu, senão não estava aqui. Mas eu tenho características que talvez não sejam condizentes com sua palavra. Nem por isso Ele me colocou no fogo do inferno de novo. Então eu preciso perceber que do mesmo jeito que eu tenho falhas, mas mesmo assim Deus é misericordioso comigo. Nações têm falhas e Deus é misericordioso com elas, porque ainda encontra os seus lá e conhece os seus. Mas aí isso é bem rapidinho, porque aí no versículo 8 ele volta a falar dos impiedosos, o tratamento dispensado por ele aos impiedosos. Ele diz: mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. É aquela coisa, ele diz: olha, eu estou anunciando o juízo através de Naum e eu sei que muitos vão se assustar com o que vai acontecer. É grandiosa a destruição, mas eu quero deixar bem claro aqui, olha, meu povo está a salvo de tudo isso. Deixei bem claro isso, fiz a ressalva, volto a dizer o que vai acontecer com os impiedosos. Os impiedosos serão entregues a dessas trevas. Então, no versículo 8 a gente percebe que ele não só perseguirá esses, como entregará dessas trevas e a forte inundação. Esse é o versículo 8 de Naum, número 1. E do 9 ao 12 a gente vai perceber que ele vai descrever como vai ser esse julgamento. Ele vai ter 3 características: ele vai ser devastador, ele vai ser poderoso e ele vai ser certo. Então vamos observar essas características. Versículo 9: que pensais vós contra o Senhor? Eu acho interessante essa observação, porque ela é bem diferente do que a gente escuta muitas vezes de algumas pessoas que acham que tem um certo poder, e aí ela diz assim: o que é que você está pensando, com quem você pensa que você está falando? A gente escuta isso de vez em quando, né? Posição bem arrogante de algumas pessoas que dizem: quem você pensa que você é para falar assim? Geralmente é uma posição de pessoas que têm um certo status que nem deveriam ter, porque não fizeram juiz a isso, mas se colocam dessa forma. E Deus pode dizer sim: com quem você pensa que você está lidando? Porque Ele não é arrogante ao dizer isso, Ele é simplesmente o Senhor do Universo. Então ninguém pode falar com Ele de forma altiva ou achar que suas atitudes mais vão passar despercebidas, porque realmente Ele pode olhar lá de cima e dizer: olha, está indo pelo caminho errado, você acha que está indo bem, mas eu vou fazer algo com você que você não imagina, mas vai ser para o seu bem.
um dizendo: olha, é o Senhor mesmo que vai consumir vocês. Não é o diabo não que vai usurpar de tudo que vocês construíram durante todo o tempo, né? Fizeram uma nação tão grande, uma cidade tão grande, que agora é capital do Império Assírio. Não, vocês não são nada. Deus vai mostrar isso para vocês, consumindo tudo. Ele não vai mandar ninguém fazer, Ele mesmo vai fazer. E depois ele diz: não se levantará por duas vezes a angústia. Isso quer dizer que é tão devastador que não vai precisar de duas, é uma só. Só vai ter um momento de destruição, e a gente vai perceber que depois que a poeira baixar, só vai sobrar ruínas. Ruínas da altivez do povo e ruínas das pedras que tinham sido construídas anteriormente. E aí ele diz no versículo 10: porque ainda que eles se entrelaçam como espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Esse juízo, ele é poderoso, ele é certo. Por mais que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinhos como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. Eu vejo isso da seguinte maneira: se entrelaçar como espinhos. Imagina que você tenha que retirar uma rosa, uma roseira, e você obviamente não quer se furar, mas ela está no meio de galhos que são cheios de espinhos e eles estão entrelaçados. Parece que você não vai ter outro jeito, a não ser para chegar até ela cortar aqueles galhos. Caso não, os espinhos vão te atingir. Então parece que eles são intransponíveis. Eu vejo mais ou menos dessa maneira. Parece que eles querem se tornar intransponíveis, como uma roseira cheia de espinhos que você não vai poder colher a flor dela. Então parece que a característica boa deles está lá no cantinho e eles fizeram uma fortaleza com as suas características piores. Mas isso não vai ser empecilho para o Senhor. Eles se saturam de vinho como bêbados. Essa é bem interessante, porque não é uma defesa, talvez, de uma cidade que está sendo destruída. Então por que ele colocou que ele vai consumir de todo, mesmo eles se saturando de vinho como bêbados? Eu nunca bebi, nem vinho, nem tenho interesse, mas eu acho interessante que muitas pessoas dizem que quando bebem: eu vou beber para esquecer as coisas que estão me angustiando. E então, nesse sentido, pode ser que eles se encham de vinho como bêbados, se saturem mesmo, talvez passarem anestesiados por tudo isso, mas não vai adiantar estar anestesiado como bêbado, ou meio que inconsciente, porque inconsciente ou não, o juízo vem, e é certo, e é poderoso, e é devastador. E a palha seca, ela serve para quê? Nada. Serve para nada, nada mesmo. E eles vão ser destruídos como uma palha seca. Ou seja, é alguém que é muito poderoso, alguém que é muito influente, que vai ser colocado como nada. Para os olhos de Deus é isso, eles vão ser inteiramente consumidos como uma palha seca. Se você toca fogo na palha, rapidamente acabou, né? Não vai durar muita coisa. E aí diz no versículo 11, quem era o conselheiro vil desse versículo? Diz assim o versículo 11: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Às vezes você não precisa de um conselheiro vil para fazer o que não presta, porque o seu coração já tem uma inclinação ao pecado. Mas às vezes vem aquele que vai sussurrar no seu ouvido: olha, isso é bom. Você diz: mas Deus não quer, mas não tem problema. Mas aí Deus vai se enfurecer comigo. Mas você vai conhecer tudo que Ele conhece. A gente lembra dessa história, né? Não, mas Ele disse que eu vou morrer. Morre não, isso é brincadeira dele, é só para assustar vocês. Aí ela vai: ele foi enganado. Então, há às vezes um conselheiro vil, e esse conselheiro vil também não vai ser o diabo nesse caso. O conselheiro vil é uma pessoa, que é o rei Assurbanipal, que governou de 668 a 627 antes de Cristo. Então ele é colocado como esse conselheiro vil, é o cara que trama contra o Senhor, é o cara que lidera o povo de Nínive contra o povo do Senhor, maltratando esse povo
sendo opositor do povo de Deus. O versículo 12 diz: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Então aqui a gente percebe que realmente não vai ser duas vezes. Ele diz: eu já te afligi, não vou afligir mais. Uma vez foi suficiente, porque você foi inteiramente exterminado. Quando a gente observa a palavra exterminar, é não deixar nenhum pozinho sequer daquilo que havia. Exterminar é extirpar, é tirar, é fazer, diminuir até o ponto onde não mais vai existir nada. E o versículo 13, a gente percebe aqui no discurso de Deus através de Naum, uma breve palavra a ajudar. E aí eu coloquei nesse ponto sim o intervalo na sentença, que ele vai dizer o seguinte: mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Então veja, o povo de Nínive tinha cercado o povo de Judá, de forma que eles estavam ali entrelaçados, estavam laçados, estavam presos, acorrentados àquele povo, se sentindo oprimidos, se sentindo sem condições de sair daquele jugo. Então Deus diz: olha, sobre ti quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Como? Simplesmente tirando aquele povo, colocando em outra cidade? Não, destruindo mesmo. É assim que ele vai fazer esse rompimento dos laços que prendiam o seu povo ao opressor. E depois desse breve intervalo na sentença, para novamente ratificar o seu cuidado, o seu alívio para o povo de Judá, aí vem o castigo de Nínive em 3 atos, do versículo 14 e o 15. Ele diz assim: porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Então, versículo 14, parte A, a gente vê isso: não haverá posteridade. Isso aconteceu em textos passados, e eu tive o prazer de expor aqui, no texto de 1 Samuel. No texto de 1 Samuel a gente vê a descendência de Saul sendo exterminada por Deus, no sentido de ele dizer: olha, de ti não haverá descendência, tua dinastia não subsistirá. Então, é daí que a gente vê o cumprimento de tudo que foi feito através do profeta Samuel na vida de Davi, já por ordem do Senhor. Por que existe um rei e o cara é ungido 16 anos antes? Por que essa questão? Não, porque ele não teria a sua dinastia ainda, vamos dizer assim, prolongada, e aí Davi assumiria, e aí sim nós teríamos uma dinastia que seria prolongada, porque dela surgiria o Redentor de Israel. A gente percebe isso lá desde o livro de Ruth, e vai perceber mais ainda quando observa a genealogia do Senhor lá em Mateus. Fora esse castigo de não haver posteridade, versículo 14 ainda na parte dele vai dizer: da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Então nós temos a exterminação das imagens. Se a gente observar lá desde a época que a gente viu Deuteronômio e outros livros mais, todas as vezes que o povo de Deus alcançava um território, ele destruía por toda aquela população e todos os locais de adoração dos deuses pagãos, para que ali o Senhor tivesse erigido um altar ao seu nome e não mais aquelas divindades. Então, da casa dos deuses deles, as imagens de escultura e de fundição seriam exterminadas. Isso revela a idolatria desse povo, que se não fosse a destruição deles por parte de Deus, poderia atingir o povo novamente de Judá e voltar a haver uma idolatria como havia nos tempos de Amós e em outros tempos também. Não precisava muito para que o povo de Deus de vez em quando quisesse um bezerrinho de ouro, né? Então aqui há também Deus poupando esse povo de se entregar à idolatria novamente, e há um cumprimento também da questão dos 10 mandamentos, quando ele diz: não farás para ti imagem de escultura. E quando a gente observa em vários textos também do Antigo Testamento, dentro do Pentateuco, você observa que imagens de escultura e fundição não deveriam ser feitas, nenhuma semelhança de homens também representando alguma divindade.
Um terceiro ponto do castigo de Nínive é Deus mesmo fazendo o seu sepulcro, dizendo assim: farei o teu sepulcro porque és vil. Então, por que Deus mesmo faz o sepulcro ninivita? A razão é porque eles são vis, simplesmente assim. Então nós temos um Deus que Ele mesmo pune os seus opositores, livra o seu povo dos opressores da forma mais definitiva possível, mesmo que isso leve a algumas coisas que às vezes as pessoas dizem: é Deus que está fazendo isso? Deus não é amor? 1 João diz isso, Deus é amor, porém Deus é justiça. Isso não há divisão. O ser de Deus e as suas obras revelam a mesma coisa, um caráter imutável. Então Ele não vai em uma hora ser bonzinho e em outra hora Ele é ruinzinho, não. Ele é bom em todo o tempo. Ele é bom para os seus, e sendo bom para os seus, Ele automaticamente será mal para aqueles que foram maus diante da sua palavra. Ele não deixa o culpado sem a sua punição, como a gente viu, e não deixa o seu povo sem alívio das suas dores. Isso aqui também me lembra muito o texto que diz que Ele não nos dá nenhuma carga que seja maior do que a nossa capacidade de suportar. Isso aqui fica bem claro porque em vários momentos você percebe a iminência de coisas muito desagradáveis acontecendo com esse povo. Se Deus não destrói os ninivitas, quem sabe esse povo podia se desviar, quem sabe esse povo poderia ser idólatra, quem sabe esse povo poderia ser uma nova nação ímpia se levantando contra Deus. Isso tudo faz parte de uma teologia especulativa, mas quando a gente vai para dentro da Bíblia, a gente percebe que era o povo escolhido de Deus, assim deveria acontecer. Talvez a gente poderia imaginar outro tipo de castigo, outro tipo de livramento, mas Deus assim o quis e assim o fez. E o versículo 15 finaliza falando o seguinte: a esperança e a alegria para Judá. Diz: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos. Acho interessante porque a punição do opositor faz com que a esperança volte a reinar, a alegria volte a reinar nos campos de Judá. E às vezes a gente diz assim: mas eu não posso me alegrar com a derrota do outro, porque é meio que o crente sabor de mel. Mas não é isso, não tem nada a ver. Tem a ver o seguinte: quando nós somos aliviados por Deus, tendo os nossos opositores sendo eliminados, nós temos sim alegria e esperança nele. Não é alegria e esperança de ver uma pessoa se dando mal, que fique bem claro. É alegria e esperança de ver que Deus ainda reina, que Deus é o mesmo, foi ontem com esse povo, é hoje conosco e será eternamente, porque Ele não muda. O poder dele é ilimitado, e Ele aqui não deixa somente essa indicação para o povo: olha, celebre as suas festas, é momento de boas novas. Não, Ele traz também uma responsabilidade para esse povo. Olha, vocês vão festejar, eu livrei vocês, mas cumpram os seus votos. Ele sempre nos lembra da nossa responsabilidade. Olha, está tudo organizado, tá? A casa está bem, está tudo em dia, você está com saúde, mas cumpra os seus votos. Ou seja, a única coisa que Ele requer em nós, por todos os livramentos que Ele nos dá, pela vida nova que Ele nos concede a cada novo livramento, é apenas a obediência. Parece ser uma coisa tão injusta para um Deus que fez tanto, mas é só o que Ele quer. E é tão difícil chegar nisso aí. E a gente percebe que não é coisa pequena que Ele nos pede. É a nossa obediência irrestrita, sem questionamentos. Por que perguntar algo a quem nos Deus também sem questionar? E, por fim, há uma razão para isso. Por que eles podem agora celebrar tranquilamente? Porque o homem vil já não passará por ti, diz a parte B do versículo 15. Ele é inteiramente exterminado. Aqui a gente finaliza o capítulo 1, dentro daquilo que a gente tinha preparado para hoje, e deixando esse versículo 15 um sentimento de que não há mais temor no coração do povo de Judá, porque aquilo que o prendia, aquilo que o deixava
se sentindo oprimido, se sentindo talvez até desestimulado mais de confiar no Senhor, você agora percebe que o coração é totalmente aliviado e agora vai haver espaço para um temor sincero somente a Deus, né? E que, trazendo para a nossa vida, que nada possa nos fazer temer mais do que o próprio Deus. Nações ímpias, pessoas ímpias, situações agradáveis, pessoas maquinando mal, ou perseguições, qualquer coisa que aparecer, nada é mais difícil de se livrar do que a ira do Senhor. Então que a gente tema a Ele e não aos homens. E é um temor no sentido não de ter medo de Deus, mas de respeitá-lo profundamente, de fazer tudo para que Ele se agrade, e nada mais do que isso. Aqui a gente encerra essa primeira parte. Semana que vem o capítulo 2 e 3 eu passo a palavra.